Meus amigos do Brasil, deste rodada contínua de segunda-feira, vamos agora falar do clássico que movimentou a 25ª rodada neste domingo. Corinthians e Palmeiras jogaram, ou melhor, Palmeiras e Corinthians jogaram. E você pôde acompanhar todos os detalhes com a nossa transmissão aqui na Rede Contínua. O jogo, que até o primeiro gol do Corinthians estava equilibrado. Muitos contra-ataques, muita velocidade colocada no ataque. Valdívia perdeu gols inacreditáveis, como Henrique também perdeu. A bola na trave do Palmeiras bateu e foi para fora. A bola na trave do Corinthians bateu e foi para dentro. O azar do Palmeiras, a má fase do time, vem deixando cada vez mais complicada a situação do time do Parque São Jorge. Ontem não foi diferente. O Corinthians saiu à frente do placar com o Romarinho, que numa bobeada da zaga, bobeou Maurício Ramos e toda a zaga do Palmeiras, ele acabou chutando de perna direita e colocou a bola na rede. O que aconteceu também foi a confusão gerada pelos torcedores do Palmeiras, que arrancaram pedaços dos bancos das arquibancadas e também quebraram o vidro que divide os torcedores por cadeira cativa. A imprensa foi alvo das agressões verbais. O repórter Geraldo Neri publicou hoje no seu Facebook que a cabine da Rede Nacional de Notícias teve que ser trancada, já que os torcedores estavam enfurecidos e queriam de qualquer maneira agredir as equipes, tanto de rádio, de imprensa escrita e também de imprensa falada. E alegando também que a imprensa teria parte da culpa por ter colocado o Verdão naquela situação. O Palmeiras vai ser julgado e pode perder 6 mandos de campo, tendo que jogar 100 quilômetros longe da capital paulista. Ao final do clássico, Narciso, técnico do Alviverde, pelo menos no jogo de ontem, falou com a imprensa. Ele, que não tem culpa de nada, amenizou a derrota e disse que o time jogou bem. Ouça nas informações da Rádio Jovem Pan. Queria que você falasse a respeito da sua estreia, né, frente ao Palmeiras. O que você conversou com os jogadores agora? Se você tem alguma já perspectiva de futuro, principalmente envolvendo você. Não, primeiramente pela estreia, acho que não pelo resultado, mas sim pelo jogo que eles fizeram. Eu parabenizei os atletas justamente por isso, pelo empenho que eles tiveram, pela dedicação que foi dentro de campo. Por menos no meu ponto de vista, a equipe do Palmeiras jogou mais do que a equipe do Corinthians, só que a equipe do Corinthians aproveitou as oportunidades e com isso fez os gols. A conversa que eu tive com eles no vestiário foi justamente por isso. Não sei o que vai acontecer. Por enquanto conversei ali com o César Sampaio e com o presidente. A apresentação está na terça-feira à tarde e vou estar lá no CT, nem que seja para passar as informações se chegar um novo comandante para a equipe do Palmeiras. Sobre o primeiro tempo, principalmente da equipe Narciso, quando o Palmeiras chegou a dominar o Corinthians, ser melhor até antes da expulsão do Luan. De que forma o controle emocional atrapalha a equipe num momento como esse? Quando os erros bobos aparecem, quando as finalizações que poderiam ser mais simples também a bola não entra. O controle emocional é muito importante nesse momento? Eu acho que o primeiro tempo, principalmente, né, a equipe do Palmeiras no primeiro tempo se comportou muito bem, né, fez uma boa marcação e teve uma saída rápida. Até pelo nosso lado direito nós criamos talvez algumas oportunidades e depois da expulsão, mesmo assim a equipe do Palmeiras continuou legal. Acho que ele não sentiu tanto o jogador. É claro que emocionalmente sempre pesa você ter um jogador a menos, emocionalmente pesa você estar brigando por uma zona de rebaixamento, psicologicamente você tem que entender que você não pode perder, e nós conversamos sobre isso, sobre o quanto é importante a gente ter terminado com 11, tínhamos conversado antes, mas eu acho que foi um pouco exagerada a expulsão. Talvez eu não vi o lance, por menos do primeiro cartão amarelo do Luan. Pelo que eu escutei, foi um lance normal, e o Luan tomou um cartão amarelo. Acho que o juiz não pode, com 10 minutos, porque 2 jogadores se chocam, ele dá um cartão amarelo. No segundo lance, pelo que eu vi, o Luan foi na bola, mas ele falou depois, até que eu fui falar com ele, que o Luan tinha chutado o Guilherme, né? Que o Luan tinha chutado o Guilherme. Interpretação do árbitro, a gente tem que respeitar, a gente não pode falar nada, de repente você fala alguma coisa que não gosta e acaba você atrapalhando um pouco mais até a equipe. Viemos para o vestiário consciente daquilo que a gente estava fazendo,
E eu creio também que no segundo tempo a equipe do Palmeiras determinou bastante. Preciso, na vida você superou obstáculos muito complicados, né? Foi um verdadeiro guerreiro, claro, né? Verdadeiro drama de vida, você conseguiu ressurgir, superar. A situação do futebol do Palmeiras é dramática. O relógio joga contra o Palmeiras, o tempo passa, o time está numa situação muito difícil, tem agora Figueirense, que aliás perdeu para o Bahia. Ainda bem. Perdeu para o Bahia, mas está com a corda no pescoço. Depois tem a Ponte Preta, não se sabe se o jogo será no Pacaembu, já que objetos foram lançados, de acordo com o que for no relatório. Isso. Pode perder, inclusive, o manto. Claro. E depois terá o São Paulo no Morumbi. Esse drama vivido pelo time, o que você vai dizer lá dentro? O que eu posso falar para eles é que o Palmeiras tem todas as condições de sair de onde está. Se o Palmeiras continuar jogando o que o Palmeiras jogou hoje, se continuar com 11 atletas, o Palmeiras tem condições de sair dessa zona de rebaixamento. O Palmeiras está passando por uma fase difícil porque a bola não está entrando. A bola do Romarinho do primeiro gol bateu na trave e entrou. A bola do Henrique de cabeça, ela bateu na trave e saiu. A do Valdívia de cabeça, praticamente, ali é um gol feito. O Valdívia não pegou bem na bola, né? E a bola não conseguiu entrar. Fora as oportunidades que a equipe do Palmeiras teve. O que tem que passar para esses jogadores é que eles têm que ter tranquilidade. É difícil você estar numa zona principalmente no time grande como a equipe do Palmeiras, onde existe uma cobrança muito grande, até pelo aquilo que o Palmeiras tem de tradição. E passar tranquilidade para eles, para que eles possam mostrar o seu futebol com mais tranquilidade. Senão, se não tiver isso, aí fica difícil a situação, porque o jogador vai começar a perder muito mais a confiança, vai começar a se esconder do jogo, e é tudo que a gente não quer nesse momento. Narciso, você disse que o Palmeiras foi melhor que o Corinthians no Clássico, apesar da derrota. Em quais aspectos o Palmeiras foi melhor que o Corinthians que você conseguiu enxergar? E você viu como um desrespeito a comemoração do Romarinho, que gerou tanta confusão? Não gosto de falar sobre a comemoração do que aconteceu com o Romarinho, não gosto de falar sobre isso. É claro que fica chato, foi comemorar com a torcida adversária, a torcida no momento que tinha tomado o gol, e ali o atleta ele sente isso, né? O atleta ele vai para cima porque não quer que isso aconteça. Eu acho que pela minha leitura de jogo, a equipe do Palmeiras jogou muito mais no primeiro tempo do que a equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians, ela talvez criou uma oportunidade de gol, foi o gol que fez com o Romarinho. Nenhum lance que nós erramos, que é normal também acontecer. Agora, no segundo tempo, quando a equipe do Corinthians teve um homem a mais, mesmo assim, os lances de maiores de perigo, com certeza, foi da equipe do Palmeiras. Nós tivemos os lances de perigos maiores, mas aí já está desgastada a equipe por estar por um a menos. Aí o Assunção já não aguentou, porque está muito tempo parado. Enquanto teve em campo, foi um leão dentro de campo. E com certeza para sábado vai estar muito melhor. E se o Palmeiras continuar jogando, pelo menos aquilo que a gente vem demonstrando, pelo menos nesse jogo, com certeza vai sair da situação. Narciso, agora há pouco você falou uma frase muito importante aqui à sua direita. Você falou uma frase muito importante que foi repetida pelo Marcos Assunção na saída do gramado. Hoje o jogador do Palmeiras precisa de paciência para tirar o time dessa situação contra o rebaixamento. Hoje o trabalho é mais psicológico do que tático. Se vier um novo treinador, tem que ser com características de grande motivador ou não? Com certeza. Primeiro tem que ser um grande treinador, né? Pelas tradições que o Palmeiras tem que ser um grande treinador, até para ter um planejamento, que com certeza aquele treinador que, a não ser que contrate um treinador aí por 6 meses, ou 4 meses, né, o que falta para acabar o ano, mas mesmo assim tem que ter um planejamento já para o ano que vem. E o Palmeiras tem que pensar em jogo a jogo. Não adianta você pensar lá na frente se a dificuldade está hoje. Então tem que pensar jogo a jogo. E o jogo mais importante para o Palmeiras é o jogo de sábado contra o Figueirense, onde vai ter que ter essa paciência, essa tranquilidade para jogar, essa inteligência com ousadia para poder jogar. Só assim eu acho que o Palmeiras vai conseguir os resultados. Quem também falou foi o professor Tite. Disse principalmente sobre o gol de Romarinho, quando o atleta foi comemorar.
mas, segundo o próprio atleta, foi apenas força do hábito, já que ele correu em direção aos torcedores do Palmeiras, comemorando o gol. Muitos torcedores e os próprios jogadores ficaram assim enfurecidos. Valdívia, Henrique, Luan partiram para cima do atleta corintiano, que aliás só marca gols contra o Palmeiras. Olha, que beleza. Bom, vamos ouvir o que disse o técnico Tite, numa cortesia dos amigos da Rádio Jovem Pan, a entrevista coletiva. Parabéns pela vitória mais uma vez. Eu só queria saber o seguinte, em algum momento, principalmente no primeiro tempo, você temeu pelo destino do jogo? Até porque o Palmeiras estava muito nervoso, o árbitro arranjou um cartão amarelo porque um jogador comemorou um gol, né? Eu queria saber do técnico, se você realmente temeu pelo destino do jogo, aquela confusão toda no início do primeiro tempo. Primeiro, os jogos, Corinthians e Palmeiras, pela tradição, pela grandeza, pela história, tem esse componente emocional naturalmente. Quando se faz um gol, ou do outro lado, as coisas podem ficar mais afloradas. Eu estava muito longe, mas tenho da informação de que teve um comportamento e uma vibração normal do Romário. Mas o emocional estava muito aflorado nesse jogo. Nós queríamos ficar concentrado, como eu cobrei, inclusive da equipe no intervalo, porque depois do lance ela se inibiu um pouquinho de marcar. Ela só cercava e começou a recuar demais. Aí eu falei, se deixar de marcar e ficar com medo de competir de forma leal, vocês vão trazer o Palmeiras para dentro do nosso jogo, para dentro do nosso campo. Então volta ao padrão normal. Vocês no treinamento, vocês competem de forma leal, não competem? Segue de novo, independente da grandeza do jogo e desse componente emocional que tinha forte. A equipe voltou, retomou o padrão. Tinha jogadores do lado, o Martinez já com cartão e o Romarinho também, às vezes nessa recomposição ficariam mais expostos a isso, a entrada do Jorge para dar essa velocidade também. E a equipe foi sólida, manteve e teve o padrão e teve o desempenho para a vitória. O Corinthians fez um jogo difícil se tornar fácil, Tite? Jogo clássico é sempre difícil, cara. Clássico é sempre difícil. Inclusive a cobrança, eu coloco para os atletas, só para te dar um exemplo. Daqui a pouco tu toma um gol como foi no final do jogo, o emocional aflora e daqui a pouco tu pode botar para fora uma vitória que está na tua mão. Mas que cobrança eu faço? Todo mundo viu que o Bandeira ficou, marcou e foi incisivo. Mas vá que o árbitro não dê. Vá que ele não queira voltar, como já aconteceu contra o Santos. O que eu cobro dos atletas é segue a jogada até o final. E já na volta eu peguei o Cássio e cobrei. E vou cobrar aqueles outros atletas que pararam. Deixa o árbitro decidir o lance. Se o Bandeira marcou ou não marcou, isso é problema deles. Eu não quero que a gente fique parado. Se nós tomássemos o gol, a gente ia ficar todo, eu ia cobrar deles, porque não para se Bandeira levantou. Vai parar depois do apito só. No intervalo do jogo, Tite, você tirou o Martinez e colocou o Jorge Henrique. Deu outra dinâmica para o time do Corinthians. E que você avaliasse a entrada do Jorge Henrique. E a outra pergunta, a atitude do Romarinho, você repudia? Ele não teve, cara. Ele não teve. O que ele foi, qualquer lado que nós saíssemos, a gente ia pegar o torcedor do Palmeiras. Não tinha, era toda quase torcida, só no canto de cá. Não tem, ele não é educado para fazer. Pô, cara, nós temos um respeito danado. Eu tenho muito respeito. Olha a minha conduta profissional, olha a conduta dos atletas, olha o que foi em campo. Cara, ninguém está aqui para tripudiar nada. Eu não sinto nenhum prazer nisso, cara. Eu sinto a felicidade de ter um grande desempenho e vencer um clássico. Fora isso, cara, o cara pode falar, é titeza, é demagogia, pode falar o que quiser. É a minha forma, é o jeito que essa equipe joga. É o jeito que ela respeita o adversário, qualquer que seja. Vai dessa forma que a gente está conseguindo. Não é agora. Ele não vai tripudiar e não vai nunca ter esse tipo de orientação. E sobre a atuação do Jorge, por favor? É o que eu disse, eu tenho um jogador da velocidade do lado e tenho peças de reposição. Eu estava com o Martinez e a Lia e começou a sair o Palmeiras por aquele lado também, de apoio com lançamentos e infiltrações. Foi o Arthur, teve uma bola no final do primeiro tempo e aí inibiu um pouquinho a marcação. Com o Jorge eu tinha uma naturalidade, um retorno mais rápido. Martinez mais agressivo e o Jorge que recompõe mais.
Time, permite a pergunta, por favor, para o homem do futebol, então. Você é um cara coerente, direto e sério, muito sério. Você trabalhou lá no Palmeiras em 2006, pegou um pepino e tirou o time depois da Copa do Mundo, né, das últimas colocações. Você acha que o Palmeiras vai cair, independente do resultado de hoje, como um profissional do futebol? Como profissional do futebol, eu assumi o Palmeiras e a pontuação, com o meu trabalho, da direção, dos atletas, da torcida, nós fizemos a pontuação que permitiu o Palmeiras ficar na primeira divisão. Se não tivesse aqui, naquele período, toda aquela pontuação, estatisticamente, se vocês olharem, teria caído. A recuperação, nós temos 13 jogos pós Copa do Mundo, teve 12 de invencibilidade. Segue. Eu não sou mágico, não sou gênio, e nem tenho ostentação de achar, pô, como é que eu posso resolver. Eu tenho um monte de problema aqui para resolver e tenho a minha torcida de que possa se conduzir para o caminho correto. Nessa linha, Tite, como homem do futebol, como colocou o Pretos, eu sério que é. Será difícil para o Palmeiras encontrar um treinador, como homem, assim, até para que a gente entenda como é que funciona isso entre os treinadores, encontrar alguém para tirar o Palmeiras dessa zona de desespero? É muito difícil responder isso, sabe? Porque qualquer coisa que eu diga, ela tem um cunho assim de ostentação, olha, ele ganhou, olha, ele vai cantar, olha, pô, sabe? Eu tenho um cuidado do outro lado pra caramba, eu entendo a pergunta de vocês. É um campeonato muito difícil, 38 jogos, cada jogo é uma pedreira. Para nós entrar na zona de segurança tem que passar de 40 pontos. Nós temos 35. Enquanto não chegar a 40, então tem que olhar para o nosso rabo, tem que olhar para o nosso trabalho. Nós ficamos 5 rodadas, as 5 primeiras nós perdemos 4, empatamos 1, tinha 1 ponto. 1 ponto. Estava na Libertadores, sim. Mas vai que não ganha a Libertadores e vai seguindo. Então eu sei olhar para trás. Tem que cuidar do nosso caminho. O Tite, me permita que o assunto é matemática, é o campeonato, é a dificuldade do campeonato, como você está falando. Restando 13 rodadas, independentemente de time A, B ou C. Em 13 rodadas, você somar 25 pontos, é uma tarefa muito árdua? É difícil, mas o Fluminense já deu contas com o Cuca de como se sai. Ele já tem essa experiência. Tite, você sempre fala que o objetivo do Corinthians tem que ser ele próprio, para não pensar em fazer o mal para o outro. Você falou isso diversas vezes. É um pouquinho como jeito de vida, um pouquinho como forma de viver, isso. Só que a torcida hoje fez uma festa descomunal, diferente do normal. Depois, com calma, quando você for refletir sobre o jogo de hoje, que análise que você vai fazer? Vai dar uma sensação estranha de saber que do outro lado uma torcida imensa também vai ficar infeliz, vai ter uma semana ruim? Eu sei diferenciar o lado do torcedor e daquele momento de torcida, porque eu também fui. Ali é o lado da emoção que aflora, não é o lado do profissional, não é o lado de vocês da análise. É o lado da torcida, do cara que vai brincar, do cara que vai tirar flauta, tirar onda, que não passe para o lado da violência. Esse outro lado ele é inevitável. Mas quando passa o jogo, passa a brincadeira, passa a flauta, passa o espetáculo, tu vai para casa e tu avalia os profissionais que estão de um lado ou de outro. Tu avalia o clube que tu tem, tu avalia o técnico que tu tem, o diretor que tu tem, o presidente que tu tem, o atleta que tu tem. Não é assim? É assim. Depois que o torcedor brinca, ele vai para casa e avalia também esse outro lado. Só para deixar claro, assim, depois que o Corinthians ultrapassar a barreira dos 44 ou 45 pontos, vamos supor assim, você abre mão do Campeonato Brasileiro e definitivamente começa a preparação do Mundial? É mais ou menos, a gente pode bater nessa tecla? Depois que chegar nesses pontos, começa uma outra etapa, sim. Sim, Preto. Tu retirou em cima do planejamento um dos pontos, sim. Certo, aí gente. está a palavra. Valeu. E agora, por fim, também vamos ouvir os jogadores do Palmeiras que passaram pela zona mista, com eles também os jogadores do Corinthians. E entre estes jogadores nós temos o Romarinho. Mas ele acabou chutando você, não foi? Olha, no lance eu não vi, eu tirei a bola e já saí pro lado para recompor, não vi o que aconteceu, mas acho que o juiz viu e fez o que tinha que ser feito. Foi surpresa para você então a expulsão do Luan? Eu não vi, dividi a bola na divisão, agora eu não sei. Quando eu olhei, agora eu não sei se ele tentou fazer alguma coisa a mais, agora é só chegar em casa e ver o replay. Mas acho que o juiz deve ter feito alguma coisa, deve ter visto.
e fez o que tinha que ser feito. O time do Palmeiras estava nervoso demais, hein? Clássico, né? É um jogo que ninguém quer perder, todo mundo na dividida tem que ganhar, então dentro de campo é complicado, a gente tem que ter a calma. A delegação que está aqui. O que você espera de manifestação por parte da torcida? É difícil falar, né? Ninguém está contente, nem o torcedor, nem nós jogadores. Momento muito preocupante, a gente tem que estar preparado para tudo, mas é claro que ninguém quer escutar isso, a gente não pode perder o foco que ainda depende da gente. Vai com Deus. Aí está, a palavra do Romarinho. O que ele fala a respeito? Palmeiras não. Eu não sabia para onde estava indo, a gente é acostumado a jogar aqui também. E eu saí de repente, mas eu não fiz nenhum gesto de sacanagem para cima do Palmeiras, não. Foi hoje normal, o jeito que comemora, bati no peito. Foi isso. Já é normal você marcar contra o Palmeiras, Romarinho? A torcida do Corinthians pode se acostumar? Eu procuro trabalhar, eu trabalho forte. Eu acho que a oportunidade que está tendo, eu procuro fazer. Mas eu estou tendo sorte contra o Palmeiras e espero continuar tendo. Quebrar o jejum contra o Palmeiras, nada melhor do que isso, Romarinho? Quebrar o jejum de gols contra o Palmeiras, nada melhor do que isso? Melhor que isso, né? Quebrar o jejum num clássico como o Palmeiras é muito importante para mim. Agora deu mais motivação para mim trabalhar. Na hora da comemoração, você foi em direção onde fica a torcida organizada do Corinthians? Você não sabia, não lembrava a torcida do Palmeiras? Você quis tirar uma casquinha? Qual que foi? Não foi querer tirar a casquinha, não. Foi por impulsão mesmo. Acho que eu não sabia que a torcida estava ali. Não, sabia, mas foi agir naturalmente. Quando comemora sempre assim. Acho que foi isso. Marinho, você chegou a se surpreender com a reação dos jogadores do Palmeiras só por causa daquela comemoração? Porque quando você olhou para trás, o pessoal já estava correndo em cima de você. Me surpreendi. Até o Douglas falou. No momento que eu saí correndo ali em direção à torcida deles, ele até saiu correndo em minha direção. Ele achou que eu ia fazer gesto para a torcida do Palmeiras, mas aí de repente já o Luan veio e aí começou o tumulto. Marcos Assunção disse que você é garoto, que você vai aprender, mas a grande verdade é que as pessoas interpretaram errado. Você não desafiou a torcida do Palmeiras, muito pelo contrário. Acho que comemorar gol o jogador pode, né? Não, então, se eu tivesse feito alguma coisa de errado, pulado ali e fazer algum gesto, mas eu não fiz. Bati no peito e fui comemorar, normal. E você faz muito gols no Palmeiras, né? Deve ter provocado isso aí. Com certeza. Aí esta palavra do Romarinho também passando pelo microfone da Jovem Pan. Por fim, vamos ouvir o Valdívia, que saiu de campo enfurecido na tarde de ontem, com a diretoria e até acusou o Filipão de ter pedido demissão, quando o próprio treinador disse que ficaria com o time mesmo sendo rebaixado. É vacilo nosso, não pode acontecer, todo jogo está sendo assim, mas eu creio em Deus que nós vamos sair dessa zona. Então eu tenho que fortalecer meu grupo, eu não posso desconfiar de ninguém essa zona, entendeu? Só depende de nós aí. Depende só de nós. Então, levantar a cabeça e pedir pra torcida apoiar. Eu sei que tá no limite da torcida também, mas só que também eu senti uma pressão muito. Vamos ouvir o Henrique aqui, que tá muito Vamos aqui esse jogador palmeirense, vamos ouvir agora o capitão Henrique falando. Muito bem, deixa eu ouvir o Danilo. Danilo. Ruins a gente passa também, eu acho que a gente tivemos assim ano passado. Tivemos força para reagir, então o futebol é desse jeito, então temos que aproveitar e graças a Deus fizemos um bom jogo. E o nervosismo do adversário fica claro quando a situação é delicada, né? É complicado, acaba, ainda mais a gente sair na frente também, acaba ficando mais, mas eu acho que em si foi um bom jogo, a nossa equipe procurou marcar bem e aproveitou a chance que apareceu. Aqui o Danilo, Edu. Este o Danilo falando aqui na Rede Contínua, vamos ouvir aqui mais algum jogador palmeirense, vamos... Valdívia tá falando no 13, viu? Vamos ouvir. A gente vai ter que jogar, ter que levantar a cabeça. A gente pede desculpa à torcida, que a torcida veio, encheu o Pacaembu e nós mais uma vez perdemos. Não tem nem palavras, cara. Você não tem bola de cristal também, né? Mas dá pra fazer uma previsão das próximas partidas ou não? Tá certo, aqui vamos ouvir o Valdívia, vamos lá. Foi difícil. Ficamos bem cedo com um jogador a menos. Mas não é desculpa. Agora, a matemática, como é que você pensa essa história da matemática? Porque isso começa a incomodar, isso começa a pressionar muito psicologicamente, mesmo jogadores experientes, né, Valdir? Cara, a gente tá difícil. Era um jogo que a gente não tinha que perder e nem para pensar em matemática a gente tá pensando, tá difícil, né? Mas não vamos parar de lutar, não vamos baixar os braços e tem que
tem que reverter isso de qualquer jeito, senão vai ser foda. Agora, vamos seguindo aqui com o Valdívia. É sempre um jogador expulso, é sempre tá... Agora o Palmeiras está jogando contra tudo e contra todos, Valdívia? É sempre um jogador expulso, é sempre... Hoje eu nem sei o que o Bandeira, o quinto árbitro deu, aquele juiz que fica fora do campo. Ele falou que foi falta. Então, contra nós é falta, é vermelho, é impedimento, é tudo. Aí está, palavra do Valdívia. São 8 pontos, é a realidade que a gente tá na zona e tem que trabalhar, não sei mais o que falar, a gente tem tentado e não tá dando certo. O Valdívia, como é que muda? É praticamente o mesmo time. Como é que muda tanto um time que foi campeão da Copa do Brasil, que para muita gente foi surpresa, para vocês não, enfim. E aí sai o Filipão. Como é que muda tanto, Valdívia? A gente também não sabe. Acho que o torcedor cobra esforço, cobra luta, dedicação, mas a gente vem mostrando isso em alguns jogos e mesmo assim não está dando certo. E são erros, são falhas que está custando o gol. Valdívia, na sua opinião, era o momento correto da saída do Felipão, que montou esse grupo do Palmeiras? Mas ele que pediu para sair. O professor achou que era o momento para sair, comunicou isso, ele comunicou para a nossa diretoria. Para a gente foi surpresa também, porque no jogo depois do Atlético Mineiro, ele falou que ia ficar até o final, que se era para cair, ele ia cair junto com nós. E depois do jogo do Vasco, ele acabou decidindo ir embora. Você achou uma boa opção essa ou não? Seguindo aqui com o Valdívia. O Palmeiras também, Valdívia? Não sei, gente. Tem que ver o que tá faltando. E melhorar, trabalhar. Não dá mais nada para falar. A torcida compareceu hoje, não foi todo aquele público, mas compareceu, o certo momento apoiou. Depois teve tentativa de agressão. Tá comparecendo, tá apoiando, tá incentivando e lamentavelmente não tá dando certo, a gente não tá conseguindo as vitórias e tá se complicando mais a cada dia. Então o Felipão não foi demitido, ele pediu mesmo para sair, então, né? Foi isso. E o que você acha dessa atitude dele ter saído? Você acha que ele tinha que mudar mesmo? Não vou falar, pergunta para ele. Não, para você, na sua opinião. Pois é, o Valdívia até que falou bastante aqui. Então, fico chateado sim, mas os verdadeiros palmeirenses sabem o quanto eu gosto do Palmeiras, o quanto eu me dedico para que o Palmeiras possa ir para frente. Infelizmente isso não está acontecendo. Peço desculpa mais uma vez por torcedores, por estarmos nessa situação, mas que lutaremos até o final. São informações de Palmeiras